Esse assunto valor é um assunto muito interessante. E foi tema de uma aula que a gente teve, que foi dada, que eu dei agora há pouco tempo na cura arquetípica. Porque eu percebi que o grupo, de uma maneira geral, o grupo todo, vivia um momento justamente dessa questão ser levantada, a questão do dinheiro, do valor. Não é só a questão do dinheiro, né? A questão do valor e tudo o que implica. É tão vasto o universo que está por trás dessa questão material, né? De ter mais, ter menos, de sensação de não tenho nunca, de sensação de luto, não chego lá, ou de sou carente de dinheiro, ou nunca tenho o suficiente, ou quando eu acho que eu vou fazer uma reserva surgem gastos, ou tenho prejuízo que bati com meu carro, ou ganho menos do que deveria, sou explorado, enfim. Universo vasto, longo nesse assunto. Nem sei se esse vídeo, acho que eu vou ter que fazer valor 1, 2, 3 e 4, sabe? Mas enfim, acho que a gente de repente começa com o valor vídeo 1, porque realmente é um assunto muito vasto, porque reflete realmente muito a nossa consciência, mas acima de tudo a nossa maturidade. O que eu percebo é que por trás da questão financeira, do dinheiro, da abundância material, tem a intenção, a postura e o grau de maturidade do ser humano, sabe? Porque, de fato, ontem uma amiga perguntou assim, você não acha que a avareza, dentro daquilo que a gente estuda, né? A gente trabalha com imagens e existe uma imagem que a gente apelidou, chamou da velha, que é uma imagem de uma senhora com várias moedinhas, segurando as moedas, morando num lugar muito pobre, muito escasso. Você vê o fundo da imagem, parede descascada e muita moeda, muito dinheiro, sacos de dinheiro, e ela lá presa ali contando a moedinha num lugar bem escasso. Então a gente estava passeando nessa imagem dessa senhora idosa com muito dinheiro, mas vivendo na pobreza, traduzindo um pouco a imagem da avareza, da pondurice. E aí uma amiga falou assim, mas você não acha que isso está muito relacionado à avareza emocional, não? Ou à pobreza emocional também, sei lá. As duas coisas, uma tá ligada na outra, percebe? Porque são muitos itens aqui, assim. Eu venho de uma cultura, né, que no geral a gente lamentavelmente constata a corrupção como um mal quase endêmico, entendeu? Assim, é algo que já tem um grau de alastramento incrível, sabe? Como se fosse uma doença terminal, um câncer muito enraizado dentro da sociedade. Então, assim, eu venho de uma cultura onde essa questão de eu quero mais pra mim, eu não quero pro outro, eu quero só pra mim, eu não quero pagar, eu quero dar um jeitinho, eu quero subornar, né? Tá por trás da toda uma manifestação cultural, né? A falta de honestidade com o pagamento dos tributos, com o pagamento de impostos, toda essa questão, né? E se a gente parar para pensar, o dinheiro é um papel que serve justamente para nos ajudar a permutar serviços, né? A escambar, a escambo, a permuta, né? Eu preciso daquele papel para nomear o quanto eu tenho direito de obter, de desfrutar, de aproveitar a vida. A verdade é essa, né? É como se aquele papel, aquele montinho de papel, de notas, né, ou de moedas, fosse definir o quão abundante e qual é a capacidade que eu tenho ou não de me prover, de sobreviver e de desfrutar a vida, né? Porque numa escala mais baixa tem pessoas que vivem para sobrevivência mesmo, né? Que o dinheiro é tido como algo assim para me manter vivo, que é o básico. E é muita coisa que está por trás disso, realmente, assim. No geral, nós acreditamos que nós somos aquilo que a gente vale, entendeu? A gente é valioso por aquilo que a gente tem e não por aquilo que a gente é, de uma certa maneira, né? Se eu tenho muito dinheiro, é porque eu sou valioso, né? Ou seja, é como se a gente fosse sendo medido sempre por aquilo que a gente é capaz de obter, e o ser, eu enquanto ser humano, não sou visto. E parece que quanto menos eu me sinto íntegro,
quanto menos eu sei quem eu sou, quanto menos eu me conheço, quanto menos eu gosto de mim, quanto menos eu não entendo que a minha relação com alguém independe do que eu dou ou não dou para esse alguém, ou que se alguém dá ou não dá para mim, entendeu? Em termos concretos, que enquanto isso não fica claro, né, parece que eu tô escravo de um grande jogo, de uma nota. Tem a questão social, né? Se eu tenho um carro assim, se eu tenho um carro assado, se eu moro num lugar mais caro, se eu moro num lugar mais barato. E é engraçado porque ao mesmo tempo todo mundo fala de dinheiro, o dinheiro vira é uma preocupação comum de todo mundo, né? E eu tenho percebido que muitas das pessoas que mais falam de dinheiro menos entendem sobre valor. E parece que é a mesma coisa, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? O dinheiro enquanto aquilo que me dá poder, né? Aquilo que me dá capacidade de mobilidade. Mas como é que eu vou ter mobilidade e poder se eu me sinto internamente fracassado? Se eu não acredito, se eu não sei quem eu sou? Como é que eu vou ter a capacidade de me sentir seguro e com isso a nota, a moeda, dinheiro é uma via natural, uma consequência natural? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o contributo que eu dou para a sociedade, eu estou inteiro. Quando eu faço alguma coisa, eu faço presente, eu faço com amor, eu faço com honestidade, eu faço com integridade, eu dou o meu melhor. Inquestionavelmente, eu dou o meu melhor. Não haveria de haver preocupação a respeito de quanto eu vou ganhar. Se isso fosse verdade. Não é? Porque eu acho que tem muita coisa por trás aí. Como eu digo, né? É valor 1, 2, 3 e 4. Um dos pontos dessa moeda que eu vejo, por exemplo, pensando na avareza emocional, por exemplo, né? É realmente uma falta de conexão com a vida aqui no aqui e agora. Né? É realmente querer prever, querer controlar o futuro. Querer dominar o futuro. Né? Achando que se eu for acumulando e não gastando, o futuro está garantido, né? E eu já vi pessoas que morreram sem usufruir daquilo que guardaram. Ou melhor, morreram em condições muito ruins e não usufruíram daquilo que guardaram e viveram a vida inteira pensando em alguma coisa que não acontecia agora. Pensando por aqui, por esse ângulo de visão. Pensando nas pessoas, por exemplo, como o pessoal da cultura judaica, por exemplo, né, que tem toda uma história, né, de ter a sua vida salva, de uma certa maneira, pelo dinheiro. Né? Você podia pagar, a vida dele estava salva. Né? Que tipo de relação inconsciente o dinheiro passou a ter, né, em termos realmente de sobrevivência de vida para essas pessoas, por exemplo. Né? As pessoas matam, enganam, mentem umas para as outras, deixam de ser amigos umas das outras por causa dessa moeda dinheiro. Quer dizer, esse papel passou a definir quem eu sou, a definir as minhas relações, a definir se eu sou capaz ou não sou capaz de sobreviver. Passou realmente a ter o poder de me separar de pessoas que eu amo, de pessoas que eu considero. Passou a ter capacidade de quebrar com os meus valores como ser humano. Né? Eu tinha valores, muitos de nós têm valores que são destruídos pela questão do dinheiro. Eu estava refletindo, por exemplo, sobre a questão do Brasil, né? Desse momento incrível no Brasil de caça à corrupção intensiva que está acontecendo agora. E eu sou sincera em dizer que eu fiquei chocada. Não é que eu esteja com pena de político nenhum, não estou com pena de ninguém, na verdade. Mas o que eu sinto é que, assim, é um jogo que foi sendo jogado, que não tinha limite. Eu estou brincando de pegar dinheiro. Eu estou brincando de não pagar imposto. Dinheiro, brincando, dinheiro. Não tem nada de mal em querer mais e pegar mais, pegar. De repente alguém diz assim: olha, você é um ladrão, você roubou, você vai pra cadeia. De repente alguém faz isso. Mas até alguém fazer isso, eu não estava me dando conta de que eu estava submerso, né? Absolutamente submerso
num poço de ignorância pessoal, de obscuridade pessoal, porque eu nem estava percebendo o que eu estava fazendo. Parecia que quanto mais dinheiro eu pegava, ou eu tirava do outro para mim, mais a minha vida e das pessoas que eu amo estavam garantidas. E nesse jogo vale tudo, né? Pensando com a mente política, né? Digamos assim. Só que de uma certa maneira essa mentalidade se espalhou pelo Brasil, de uma maneira geral. Em grande escala dentro do Palácio Planalto, mas de uma maneira geral não existem valores pessoais mais. É quase como se fosse o vale tudo. Vale tudo, vale qualquer coisa. Vale tudo, vale até o taxista que pega uma pessoa no aeroporto que não sabe o caminho, dá uma volta e tirar. Eu acho que uma pessoa que mecanicamente, culturalmente, entra num jogo desse, essa pessoa vai estar sempre segura em relação ao dinheiro. Porque primeiro, ela está abrindo mão de valores humanos, né? Ela está achando que realmente se ela está roubando outra pessoa, ela pode estar protegida. Porque o que vale é ela, né? O outro no meio. Imagina no mundo se todas as pessoas nunca pensassem no outro. Sinceramente, eu queria partilhar isso com vocês. Imagina se nós, assumidamente, categoricamente, só pensássemos em nós. E não achássemos que temos que ter nenhum tipo de consideração, que temos que zelar, que ter carinho e cuidado por nenhum outro ser humano mais do planeta. Vamos pensar dessa maneira. Vamos esquecer até os nossos filhos, pai e mãe. Só eu. Eu penso em mim, não existe outro. Esse tipo de pensamento vai fazer o quê? Vai fazer com que eu acho que eu posso roubar, matar, fazer tudo. Não existe o outro. Só existe eu. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso regatear a senhorinha que está ali na rua vendendo flores por 5 euros. O que interessa é que eu vou economizar um euro. A senhora está ali, uma senhora de 90 anos está ali vendendo flores na rua porque provavelmente não está dando. Não me interessa, isso não me interessa rigorosamente. Entendeu? Eu acho que o dinheiro também, ele só mostra de uma maneira muito assim, óbvia, o que é o ego humano, assim, de uma certa forma, né? O que é o egoísmo humano. Por mais que a gente queira disfarçar que a gente é altruísta, quando chega na hora do dinheiro, essa máscara não é sustentada. Porque realmente eu não vou parar para pensar, eu vou regatear, eu vou chorar. Eu não quero saber, eu não estou vendo quem está ali na minha frente. Eu, de fato, não estou mesmo percebendo se eu preciso economizar esse 1 euro, 1 real. Não interessa. Eu me dei bem. Menos um. Claro que se a gente for olhar isso com mais profundidade, a gente vai chegar à conclusão que, de fato, eu não confio em mim. Eu, de fato, não aprendi a gostar de mim em profundidade. Porque, de fato, se eu gosto de mim com profundidade, eu gosto do outro também. Quem está pleno de amor e de valor não tem sentido, entendeu? Querer se dar bem, ou querer se escusar de devolver, ou de pagar, ou de reverenciar o que o outro me ofereceu. Porque isso é quase uma reverência, né? Alguém me serviu, me levou de carro até um lugar, me levou através de um avião até um outro lugar, preparou uma comida maravilhosa que eu pude degustar à noite. Essa pessoa merece, né? Merece uma retribuição, um muito obrigado. Esse muito obrigado pode ser através do cartão da minha conta, que eu vou passar na máquina do dinheiro. Sim, olha, obrigado. É a sua contrapartida pelo seu tempo, pela sua energia. Mas é claro que essa atitude não é consciente, não é maldosa de maneira objetiva. Não. Ela reflete realmente vários pontinhos da nossa cultura, vários pedacinhos dentro da nossa cultura a respeito de quem a gente é como ser humano, sem dinheiro, e quem é que nós somos porque temos dinheiro, né? Como é que a gente pensa, o que a gente pensa a respeito de uma pessoa que a gente sabe que tem dinheiro,
E o que a gente pensa de uma pessoa que a gente sabe que essa pessoa é mais humilde, assim, é mais dinheiro, não tem muito, né? Tem um outro ângulo aqui dessa questão do dinheiro, que é o vazio pessoal. Acho que grande parte de nós, em algum momento da vida, dá de cara com esse sentimento de falta, de vazio. E cada um de nós vai procurar tapar esse vazio de uma maneira específica, né? Alguns vai ser com entretenimento, outros com relacionamento, alguns outros, sei lá, com cigarro, com algum tipo de droga, com sexo, com sonhos, com sonhar acordado. Muitos outros por uma ambição, por uma ganância, por uma necessidade de acumular. Quanto mais eu tenho, mais eu sinto que eu preciso ter para estar realmente bem. Mas não é o suficiente, né? É como a gula, né? A gula não é um pouco assim? Eu como, já tô cheio, mas eu não tenho a sensação de que eu tô plena ainda. Eu preciso de mais. Preciso de mais. É como a utilização de uma droga, uma coisa qualquer. Preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Nunca tá satisfeito. Então, o vazio interior também pode fazer com que algumas pessoas entrem no jogo da ganância, nem usufruam aquilo que acumularam, porque na verdade a brincadeira não é usufruir, é só tapar o vazio. Então, enquanto eu estou preocupado, economizando, não gastando, pegando de alguém, não dando para alguém, e yes, na minha conta, eu estou preenchendo o vácuo. O vácuo humano. Minha mente não está pensando coisas ruins, porque eu estou ali. Ó. Eu tenho uma motivação, preencher um buraco que nunca é preenchível e que, na verdade, não me deixa nem usufruir exatamente aquilo pelo qual eu estou lutando. Isso é um ponto. Nós temos também aqueles que, por medo, por imaturidade, por desconhecimento de si próprio, querem ter dinheiro, mas querem receber mesada da vida. Com 20, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos. É um pouco da atitude do filho adolescente. Um adolescente não está minimamente virado para ficar tomando conta de conta bancária, de gasto, de quanto gastou, de quanto fez, não tem. Mas dá jeito a mesada com que chega todo final de mês, né? Não é bom ter que pedir coisa pro pai e pra mãe, ter que ouvir só se tu tirar as notas tal, senão não dou. Agora tá de castigo a viagem pra Disney? Pode esquecer. E eu tenho notado pessoas adultas que vivem a sua vida financeira como adolescentes. Frustradas, porque vivem com adolescência, como se a vida, né, os empregadores, os chefes, o trabalho delas, elas recebessem mesadas. De vez em quando o universo, o mundo dissesse, ó, tá cortada a tua mesada porque... Aliás, não vou nem te dar explicação. Tá sem a mesada, né? Mas quando essas mesmas pessoas são colocadas numa posição de enfim, agora eu vou ter a segurança financeira, eu vou ter a abundância financeira que eu preciso, que eu mereço, elas andam para trás, se sabotam, fazem o oposto do que deveriam fazer para preservar aquela condição, andam para trás e lamentam porque afinal mais uma vez perderam e se sentem frustradas. Eu vejo muita gente talentosa passando por isso. Muita gente talentosa passando por isso. Via de regra, o que eu acho, que eu sinto, que eu vejo em relação à relação com o dinheiro, existem dois pontos que eu sinto que estão sempre presentes, né? O vazio e a imaturidade emocional. O sentimento de que eu sou um adolescente que recebe mesada do universo, portanto tudo é caro, né? Porque assim, se eu ganho mesada, aqui na minha mente que eu ganho uma mesada, eu não posso planejar férias nas Bahamas, hotel 5 estrelas, porque eu não tenho dinheiro. E existem pessoas que, nomeadamente, têm o vício de dizer, eu não tenho dinheiro. E o que de fato é não ter dinheiro, minha gente? Assim, não sei. Você pensar nas crianças da Etiópia, você pensar no pessoal que mora na favela, entendeu? O pessoal que tem água encanada,
o pessoal que as crianças vão para a rua para vender doce, por exemplo, bala, eu entendo a fiel descrição do eu não tenho dinheiro. Mas quantas pessoas têm o vício de dizer eu não tenho dinheiro? Um outro vício é tá muito caro. O outro vício é a alegria por não pagar as coisas. Parei para pensar sobre isso. Alegria para não pagar as coisas, por quê? Por que alegria por não pagar as coisas? Se eu tenho dinheiro, por exemplo. Alegria para não pagar as coisas tem adolescente. Por quê? Porque o adolescente ele quer usufruir as coisas. Ele não quer saber, na verdade, como é, de onde que elas vieram, onde é que elas não vieram. Ele quer usufruir as coisas, né? Então, esse ponto do vazio e da imaturidade emocional está sempre presente. A pessoa psicologicamente se comporta como se ela estivesse sempre feliz pela mesada que ela recebeu. E ela sempre se coloca em termos financeiros assim, realmente, as coisas são caras, ela não tem dinheiro, toda uma gama psicológica por trás da falta de maturidade emocional, que para mim também tem a ver com a falta de valor, que também para mim como consequência está por detrás da atitude de eu não dou o meu melhor, eu não me dou 100%. A avareza emocional, sim, concordo que a avareza emocional e a avareza financeira tem a ver, porque eu não me dou 100%. Eu não estou 100% naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo comida, ou se eu estou lavando um carro, ou se eu estou costurando, ou se eu estou bordando, eu não estou ali 100%. Eu não estou ali 100%. Eu me economizo, eu não posso estar ali 100%. Então, eu que estou me resguardando. E essa atitude, como consequência, vai para o dinheiro e vai para tudo na vida. Vai para tudo na vida de uma certa maneira. Então, no geral, o que eu vejo em relação aos problemas que a maioria das pessoas tem de ordem financeira, metade desses problemas são na verdade, não são problemas financeiros, é sentimento de vazio crônico, na minha opinião. E a outra questão é dificuldade em crescer emocionalmente, em querer estar no mundo, se sentir importante como mais uma peça dentro da trama existencial, dentro da cadeia humana, né? Eu sou importante, eu estou vivo, tenho algum contributo a dar. E eu posso fazer isso da melhor maneira ou da pior maneira possível. Algumas pessoas têm medo de viver como adultas, de sair do lado restritivo e conhecido da vida. Então elas vivem de mesada. Algumas pessoas querem ter dinheiro, muito dinheiro, sonham ter muito dinheiro, mas no ramo da fantasia. Porque na fantasia elas não têm que tomar conta do dinheiro. Elas não têm que organizar o dinheiro. Elas não têm que ficar com medo de perder o dinheiro. Elas não têm que... Não tem. Na fantasia é gostoso ter dinheiro. Mas quando isso de fato pode se manifestar, se efetivar, o que se nota é que não existe maturidade, né, para sustentar, não existe um reconhecimento da pessoa sobre ela própria e do real contributo que ela está a dar, porque não se trata só de quero ter dinheiro. O dinheiro é como se fosse apenas um símbolo que mostra o que eu dou para o mundo, quanto eu dou para o mundo, quanto eu estou presente, quanto eu estou realmente aqui agora vivendo e colocando a minha energia de maneira verdadeira, direta e presente. O dinheiro é um reflexo disso. Isso para mim está muito claro. E todas esses giros, né, esses altos e baixos que a maioria das pessoas vive em termos desse assunto, mostram a consciência delas em relação a isso, né? Ao que elas têm, ao que elas são como pessoa, ao que elas estão dispostas a dar, ao que elas estão dispostas a reconhecer que elas já têm. Porque, inclusive, existem algumas pessoas que psicologicamente ficam congeladas no estado de observar o que falta e não perceber o que ela já tem. Tem coisas bobas, como, por exemplo, aquela coisa... Eu, por exemplo, vou fazer minha culpa aqui. Eu já fiz muito isso, comprar muita roupa. E não ter nem noção de quanta roupa eu tinha.
Passei a ter noção agora há pouco tempo, porque passei a prestar atenção mesmo em guardar e organizar, muito bem organizado, para perceber, uau, eu tenho muita roupa. Eu tenho. Percebe? É como se a gente não se apercebesse do que a gente realmente tem. Isso também pode estar falando do vício de se menosprezar? Sim, 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 tudo está muito ligado. Tudo está muito ligado. Por isso que eu disse que a gente vai fazer. É isso. É valor 1, 2, 3. Eu nem sei qual é o capítulo desse valor aqui. Já. Mas é muito interessante isso. É muito interessante. Quando você vai perceber a personalidade, o jeito de ser e de estar das pessoas abundantes, não propriamente ricas, porque eu acho que existe uma separação aqui. Acho que são abundantes, entendeu? Aqui a vida flui, entendeu? A vida flui, as coisas fluem, elas são felizes, elas vivem a vida do jeito que elas gostariam de viver, usufruem a vida da melhor maneira possível. O dinheiro nunca é algo a se preocupar a respeito, a pensar muito a respeito. As coisas fluem porque existe uma sabedoria natural, né? Existe um reconhecimento, sim, eu sou um adulto, sim, eu já cresci, sim, eu tenho algo a dar, sim, se eu quero receber o do melhor do mundo, eu também tenho que dar o melhor do mundo, porque é uma lei. Entendeu? Causa e efeito. Entendeu? O que eu dou volta pra mim, né? Eu não tô separado de ninguém. Eu sou igual a todo mundo, eu não sou melhor que ninguém. Eu não mereço mais que nenhum outro ser humano, eu mereço tanto quanto. Então tem todo esse processo de tomada de consciência. Às vezes também reclamar não ter dinheiro vira uma questão cultural também, tipo assim, todos nós reclamamos que não temos dinheiros unidos. Vira já o encontro do eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Vira uma questão cultural repetir, inclusive, essa frase. Inclusive dizer não tenho dinheiro é bom porque ninguém fica de olho grande. Mas vou dizer que tenho dinheiro. Não, melhor para todo mundo acreditar que eu não tenho dinheiro. Vejam, é tanta coisa por trás disso. Por outro lado, tem as pessoas que ficam sem nada, mas têm que mostrar para os outros que elas têm as coisas. Tudo isso que a gente vê em torno do dinheiro mostra concretamente o estado de vazio de preenchimento interno de uma pessoa. O vazio e preenchimento interno mostra o que ela quer dar para a vida e o que ela vai receber da vida. É isso aí.